Ele é jornalista, crítico de cinema e professor. Mestre em cinema pela USP e doutor em estudos cinematográficos e audiovisuais pela Universidade Paris III, da França. Certamente, há muito o que aprender na entrevista de hoje. Figueiredo, eu não fui sua aluna, mas tenho muitos amigos que foram e que até hoje são apaixonados pelo seu jeito de ensinar, que dizem que aprenderam muito sobre cinema, inclusive, com você. Como é que é essa tua paixão pelo ensino? Como é que você trabalha isso em sala de aula? Olha, eu acho que quando a gente faz alguma coisa que gosta, né, eu acho que isso é fundamental, né? Então, eu sempre gostei muito de cinema. Inicialmente, como espectador de matinês, né, que morava na frente de um cinema. Toda a minha infância foi na frente do cinema Albatroz, em Casa Amarela. E depois disso, eu fui transformando, né, essa paixão em cinefilia, né, quando você começa a se interessar pelos diretores, pelos gêneros, por história do cinema. E em seguida aí eu digo, não, eu acho que eu posso fazer disso, né, essa paixão, transformar nisso uma atividade profissional. Então foi isso que eu fiz. Então, quando eu fiz jornalismo, na verdade eu já tinha essa intenção de fazer essa fusão. E aí quando eu comecei a fazer o mestrado, aí eu fui estudar roteiro, montagem, enfim, análise de filmes. E aí, por conta disso, evidentemente, que aí você cada vez mais, no início foi um pouco difícil, né? Quando você começa a descobrir o cinema por trás daquilo que a gente vê, né? Começa a perceber os detalhes, os bastidores, né? Eu tinha medo até de deixar de gostar de cinema, né? Mas aí meus professores lá na USP disseram, não, mas isso é só no início, depois você vai equilibrar. E eu acho que é isso, né? Então, quando você começa a perceber a beleza do cinema, e ver como é, né, você chegar num filme pronto, todo o percurso, né, desde a ideia, quando alguém tem a ideia de fazer um filme, quando esse filme se transforma num argumento, depois num roteiro, aí vem a parte de pré-produção, de pesquisa, aí as filmagens em si, depois a montagem, depois a exposição, a estreia, a exibição do filme, a repercussão, quer dizer, quando você começa a conhecer tudo isso, enfim, eu acho que só faz aumentar, né, essa alegria, esse prazer de ver filmes, e eu acho que é esse prazer que eu tento passar para os alunos. Hilke dizia que nada está tão distante da obra de arte quanto a crítica. Não é verdade em todos os casos, né? Então, esse é o caso de Kleber também, que está aí fazendo os filmes dele, né? Olha, essa questão da crítica é uma coisa muito curiosa, porque o crítico é um leitor da obra, né? É um dos leitores, ele possibilita uma das possíveis leituras. Agora, é claro que se esse crítico, ele tem uma boa base de conhecimento daquela expressão artística, e também é muito importante, porque o cinema não é somente planos, contraplanos, fotografia, travelling, não é só isso, né? O cinema também, ele conta histórias, né? Ele tem uma diversidade, como eu já falei, muito grande, né? Você tem filmes que se dedicam a alguns diretores, né, que trabalham com determinado gênero, você tem outros que são, digamos assim, mais cuidadosos, né, em termos da execução do filme, no cuidado com a fotografia, você tem, enfim, é uma variedade tão grande. Então você, para ser um bom crítico, você também precisa ter essa bagagem de conhecimento. Né? Você tem que conhecer a história da arte, tem que conhecer dramaturgia, tem que conhecer a história do mundo, né? A história política, econômica, tudo. Porque se você vai assistir um filme que está tratando de uma situação histórica, de uma situação econômica, de um determinado lugar, né, num determinado momento, como é que você vai se relacionar com aquilo? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Então, é sempre isso que eu digo para todo mundo que se interessa por cinema. Obrigada, Figueiredo, pela presença. Eu quero boa sorte aí também para vocês, para de vocês.